A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 303 do nosso podcast. Leremos segundo Macabeus, capítulo 6, e o livro dos Provérbios, capítulo 24, dos versículos 19 ao 22. Segundo Macabeus, capítulo 6. Não muito tempo depois, o rei enviou seu delegado ateniense com a missão de forçar os judeus a abandonar as leis dos seus antepassados e a não se governar mais pelas leis de Deus. Mandou-o também profanar o templo de Jerusalém, dedicando-o a Júpiter olímpico e ao monte Garizim, como pediam os habitantes do lugar, dedicando-o a Júpiter hospitaleiro. Terrível e intolerável para todos esta enxurrada de males. Pois o templo ficou repleto de devassidão, e as orgias dos pagãos que aí se divertiam com prostitutas e nos pórticos sagrados mantinham relações com as mulheres, além de levarem para dentro o que não era lícito. O próprio altar estava repleto das oferendas proibidas, reprovadas pelas leis. Não se podia celebrar o sábado, nem guardar as festas tradicionais, nem simplesmente se declarar judeu. Era-se conduzido com amarga violência ao banquete sacrificial que se realizava cada mês no aniversário do rei. E ao chegarem as festas de Dionísio, era-se obrigado a acompanhar a procissão em honra desse deus, com ramos de hera na cabeça. Além disso, por sugestão dos habitantes de Ptolemaida, foi publicado um decreto para as cidades gregas vizinhas, a fim de que nelas se procedesse da mesma forma contra os judeus, obrigando-os aos sacrifícios, e que fossem trucidados os que não aceitassem passar para os costumes gregos. Podia-se prever a calamidade que estava para começar. Assim, 2 mulheres foram denunciadas por terem circuncidado seus filhos. Depois de conduzi-las publicamente pela cidade com os filhinhos ao colo, lançaram-nas muralha abaixo. Outros haviam se reunido em cavernas vizinhas para aí celebrarem às escondidas o sábado. Denunciados a Felipe, foram entregues às chamas, não ousando por motivo religioso esboçar qualquer reação,
pela glória do Santíssimo Dia. Agora, aos que lerem este livro, exorto a que não se desconcertem com tais calamidades, mas pensem que esses castigos aconteceram não para a ruína, mas para a correção da nossa gente. De fato, não deixar impunes por longo tempo os que agem impiamente, mas logo atingi-los com castigos, é sinal de grande benevolência. Pois não é como as outras nações, que o Senhor espera com paciência para puni-las, quando elas cheguem ao cúmulo de seus pecados. Ao contrário, conosco, Ele decidiu castigar-nos, sem esperar que nossos pecados chegassem ao extremo. Por isso, jamais retirou de nós a sua misericórdia. Ainda quanto corrija com desventuras, Ele não abandona seu povo. Bastem estas observações como advertência. Em poucas palavras, voltemos à narrativa. Eleazar era um dos mais eminentes escribas, homem de idade avançada, mas com rosto de traços ainda belos. Queriam obrigá-lo a comer carne de porco, forçando-o a abrir a boca. Mas ele, preferindo morte gloriosa a uma vida em desonra, encaminhou-se espontaneamente para o suplício. Antes, porém, cuspiu, como deveriam fazer os que têm a coragem de rejeitar aquilo que não é lícito comer, nem por amor à própria vida. Os que presidiam este ímpio sacrifício, tomando-o à parte, pediram-lhe, pela antiga amizade com ele, que mandasse vir carne permitida, que ele mesmo tivesse preparado, fingindo comer da carne sacrificial prescrita pelo rei. Assim agindo, ficaria livre da morte e gozaria da benevolência deles, graças à antiga amizade que os unia. Eleazar, porém, tomou uma nobre resolução digna da sua idade, do prestígio que lhe conferia a velhice, da cabeleira branca adquirida com honra, da conduta excelente desde a infância e digna, sobretudo, da santa legislação estabelecida por Deus. E, coerentemente, respondeu que o mandassem logo para Hades. E continuou: não é digno da nossa idade o fingimento. Isto levaria muitos jovens a se persuadirem de que Eleazar, aos 90 anos, passou para os costumes pagãos. E por causa do meu fingimento, por um pequeno resto de vida, eles seriam enganados por mim, enquanto de minha parte eu só ganharia a mancha e desprezo para a minha velhice. De resto, se no presente eu escapasse da penalidade humana, não conseguiria, nem vivo nem depois de morto, fugir às mãos do Todo-Poderoso. Por isso, partindo da vida agora, com coragem, eu me mostrarei digno da minha velhice, e aos jovens deixarei o exemplo de como se deve morrer honrosamente, com prontidão e valentia, pelas veneráveis e santas leis. Dito isto, encaminhou-se decididamente para o suplício. Os que o conduziam mudaram em raiva a benevolência antes demonstrada, considerando que eram de um louco as suas palavras. Começando a morrer, sob a força dos golpes, disse entre gemidos: o Senhor, quem tem a santa ciência, sabe que eu, podendo escapar da morte, estou suportando cruéis dores em meu corpo ao ser flagelado, mas sofro-as de boa vontade em minha alma por causa do seu temor. Foi assim que ele partiu desta vida, deixando sua morte como exemplo de coragem e memorial de virtude, não só para os jovens, mas para a grande maioria do seu povo. Provérbios capítulo 24, dos versículos 19 a 22. Não te acendas em ira contra os malvados, nem invejes os ímpios, pois o perverso não deixará descendência, e a lâmpada dos ímpios se extinguirá. Teme o Senhor, meu filho, e teme o Rei, e não te mistures com os revoltosos, pois de repente virá a sua perdição. E quem vai distinguir entre a tua ruína e a deles?
Olá, sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Na sequência da leitura da Bíblia em um ano, podemos acompanhar hoje a leitura do capítulo 6 do segundo livro dos Macabeus e alguns versículos do capítulo 24 do livro dos Provérbios. Podemos dividir esse capítulo em duas partes. Na primeira parte aparece a determinação do rei, que enviando um seu delegado, quis forçar os judeus a abandonar as leis dos seus antepassados e a não serem mais governados pelas leis de Deus. Mandou também que se profanasse o templo em Jerusalém, onde foi colocada a estátua de Júpiter olímpico, e em Garizim a estátua de Júpiter hospitaleiro. Assim o templo ficou repleto de devassidão e das orgias dos pagãos. Não se podia mais celebrar o sábado, nem guardar as festas tradicionais, nem simplesmente se declarar judeu. Era-se conduzido com amarga violência ao banquete sacrificial que se realizava cada mês no aniversário do rei. Na segunda parte há o relato do martírio de Eleazar. Ele, estando já com uma idade avançada, deu um belo testemunho do seu compromisso de obediência à lei. Recusou-se terminantemente a comer carne de porco, em obediência e fidelidade à lei, e também porque não queria ser motivo de escândalo para os mais jovens. Dizia: estou suportando cruéis dores em meu corpo ao ser flagelado, mas sofro-as de boa vontade em minha alma por causa do seu temor, isto é, por causa do temor de Deus. O próprio texto faz referência ao sentido providencial da perseguição. Esses castigos aconteceram não para a ruína, mas para a correção da nossa gente. Para conosco, Ele decidiu castigar-nos, sem esperar que nossos pecados chegassem ao extremo. O que se destaca, portanto, nesse trecho é, por um lado, a maldade daqueles que queriam impor ao povo judeu costumes e práticas contrárias à sua convicção religiosa. E, por outro lado, a fidelidade de pessoas que, como Eleazar, dão um belíssimo testemunho. Ele partiu dessa vida deixando sua morte como exemplo de coragem e memorial de virtude, não só para os jovens, mas para a grande maioria do povo. Além disso, aparece também a fé na vida e no julgamento pós-morte, pois, como afirmou Eleazar antes de morrer, se no presente eu escapasse da penalidade humana, não conseguiria nem vivo nem morto fugir às mãos do Todo-Poderoso. A mensagem que se destaca no trecho lido é o fato da coerência vivida por Eleazar diante do compromisso assumido. Procura a todo custo permanecer fiel e é capaz de ir até o fim. Prefere a morte do que trair a fé. Nesse sentido, é modelo para todos nós. Quantas vezes também nós enfrentamos algum tipo de perseguição por causa da nossa convicção religiosa e nem sempre temos a coragem de dar testemunho? É somente quem tem uma fé profunda e uma experiência marcante na própria vida espiritual que consegue passar além das situações que incomodam e exigem coerência da nossa parte. Olhemos para Jesus, que mesmo perseguido, caluniado e morto, deu a sua resposta de obediência e fidelidade diante do Pai, sendo capaz de enfrentar com coragem as situações que se lhe apresentaram, e por isso foi exaltado diante de Deus, sendo constituído Senhor. Que a contemplação dos sofrimentos e do comportamento de Jesus nos abra para a aceitação serena e tranquila de tudo aquilo que quer nos desviar do caminho. E aí
nós poderemos compreender as palavras de Jesus. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem for capaz de perdê-la por causa de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Que possamos aprofundar cada vez mais o sentido desta palavra de Jesus e peçamos a força para realizá-la. Que o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!